Olá, bem-vindos a mais uma aula de Química e hoje o nosso tópico é um pouquinho de Química Ambiental, onde a gente vai falar de poluição atmosférica. Então vamos lá. Primeiro, antes da gente falar de poluição, a gente tem que saber qual que é a composição do nosso ar, né? Porque tem gente que ainda se confunde e acha que a principal peça, o principal componente do ar que a gente respira é o oxigênio. E a gente está vendo aqui que não, né? Que a principal ocorrência é de nitrogênio, 78% nitrogênio, 21% oxigênio, aproximadamente 1% de argônio, não chega a 1%, e o restante dióxido de carbono e vapor d'água, não contando com os poluentes, certo? Agora, se a gente for contar os poluentes, nós temos o monóxido de carbono, os óxidos de enxofre, principalmente o dióxido e o trióxido, os óxidos de nitrogênio, né, o monóxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio, e a fuligem que é liberada na queima, né, de combustíveis fósseis e dessas chaminés de indústrias. Então a gente pode ver a diferença entre um ar puro, né, que lógico a gente sabe que não existe, né, um ar não poluído, e um ar completamente poluído. Olha as duas situações aqui embaixo, né? Bom, vocês sabem que esses poluentes causam três grandes problemas e a gente vai analisar esses três grandes problemas nessa aula. Quais são eles? O primeiro é o efeito estufa. Todo mundo sabe que o efeito estufa é o famoso aquecimento global, né? Tem a ver com o quê? Com o excesso de liberação de CO2 que está aumentando na atmosfera. Então vocês sabem que o efeito estufa funciona como? Toda a radiação solar que era para bater na crosta terrestre e voltar refletida, não. Ela sofre um acúmulo de partículas na atmosfera, obrigando essa radiação a voltar, ou seja, o raio que era para aquecer apenas uma vez acaba aquecendo duas vezes. Isso ocorre por quê? Porque a camada, né, de CO2 que está no nosso planeta está aumentando, então está impedindo que a radiação solar seja refletida para fora do planeta, funcionando como uma estufa, por isso o nome efeito estufa. Além do gás carbônico, nós temos outros poluentes que aumentam o problema do efeito estufa, que é o gás metano, o monóxido de nitrogênio e os CFCs. São três componentes que também afetam muito o efeito estufa. Então a gente sabe que o efeito estufa é um problema sério que está fazendo com que a temperatura do nosso planeta aumente, consequentemente o nível dos oceanos está aumentando porque está derretendo as geleiras, está derretendo tudo e está causando alguns problemas também na vida animal, porque existem animais que a temperatura é o que ocasiona a formação do macho e da fêmea, que nem no caso do crocodilo ou jacaré, que se a temperatura estiver muito elevada, só vai dar origem a fêmeas, não vai dar origem a machos. E aí é um problema muito sério, é perigoso até a extinção da espécie. Então são vários problemas causados pelo efeito estufa, né? Mas a gente vai se preocupar com o problema físico, o problema químico que está acontecendo, né? Certo? Que são os gases que estão sendo liberados, principalmente na queima de combustíveis fósseis, tá certo? Bom, outro problema muito sério é a redução na camada de ozônio, o O3, né? O gás ozona, que ele fica geralmente de 15 a 50 quilômetros de altitude, só que, de acordo com a quantidade de clorofluorcarbonos que estão sendo liberados na atmosfera, ele fez com que essa camada de ozônio diminuísse. E aí, abrindo esses buracos, como aqui a gente pode ver um enorme de um buraco na camada de ozônio, onde a gente consegue ver toda a parte da Antártica, não é mesmo? Então é complicado demais isso daí, está causando um problema muito grave e, lógico, ele sempre aumenta no verão e sempre diminui no inverno. Por quê? Ele aumenta de acordo com a incidência da radiação solar. Quanto maior a radiação solar, maior o tamanho do buraco na camada de ozônio. E se não tomarmos cuidado, é lógico que esse buraco vai chegar uma hora que vai atingir zonas povoadas e vai causar um problema gravíssimo, não é mesmo? E por último, a chuva ácida, que é um fenômeno que muita gente acha que só ocorre em lugares poluídos. Não. A chuva sempre é ácida. Por quê? Porque a chuva ácida ela tem o pH levemente baixo, não é mesmo? Abaixo de 7,
Por quê? Porque sempre tem gás carbônico, não é mesmo? O gás carbônico vai criar um tipo de chuva ácida, que é essa chuva ácida que está aqui embaixo, ó, no ambiente sem poluição. Onde tem gás carbônico, ele vai reagir com a água, formando o ácido carbônico, que é um ácido fraco, certo? Então, aqui o que a gente tem? A gente tem uma chuva ácida que ocorre praticamente em todo o planeta, e ela não é letal, não é normal para o nosso planeta. Agora, de acordo com a poluição e de acordo com as coisas que são liberadas na atmosfera, aí sim eu tenho dois tipos de chuvas ácidas que já são piores, que nem, por exemplo, a chuva ácida de nitrogênio, certo? Que vai dar origem ao ácido nítrico, que ocorre aonde? Aonde eu tenho veículos automotores, porque na queima, né? Na queima de combustíveis, você vai ter o quê? A produção de NO2, certo? E esse gás NO2 vai dar origem ao ácido nítrico, que é um ácido que tem um grande poder de destruição, certo? E aqui também produz o ácido nitroso, né? Além do ácido nítrico, o ácido nitroso, certo? Então, quando temos raios, também acontece a mesma coisa. Por quê? Os raios vão fazer com que quebrem as moléculas de N2 e de O2 e elas se combinem formando o óxido nitroso ou monóxido de nitrogênio, certo? Então, tem que tomar muito cuidado porque a chuva ácida de nitrogênio, né, acontece aonde tem veículos automotores e aonde está tendo tempestades com raios. E aonde eu tenho qualquer situação de queima de combustíveis fósseis, não é mesmo? Eu vou ter enxofre, que não faz parte, né? Por exemplo, não tem enxofre na gasolina, mas ele é um contaminante que não consegue ser retirado dela. Então, a gente tem uma certa porcentagem de enxofre nos combustíveis fósseis que vão produzir os óxidos de enxofre, que nem o dióxido de enxofre ou o trióxido de enxofre. E esses óxidos são terríveis, porque combinados com a água formam o ácido sulfúrico, que é o pior ácido que tem, ou seja, o pior tipo de chuva ácida que pode acontecer é a chuva ácida de enxofre, certo? Produzindo ácido sulfúrico, tá? Então, essas são as três piores situações que a poluição atmosférica pode causar no nosso planeta, tá? Então, espero que vocês tenham entendido que é algo bem tranquilinho, tá bom?